Pois bem, como nós somos seres vivos, nós precisamos de recuperação. O problema é que a vida moderna muitas vezes não permite, ou nós não nos permitimos esses momentos de recuperação. Então eu costumo dizer que o que mata não é o excesso de trabalho, é a falta de descanso. É como se uma pessoa quisesse mergulhar numa piscina e nadar 200 metros sem respirar. Ela não vai conseguir, mas se for permitido respirar a cada braçada, que é nadar crawl, ela consegue nadar 2.000 metros. Então o segredo é alternar trabalho com descanso. Então, como as pessoas não conseguem alternar trabalho com descanso, elas começam a se tornar estressadas. Elas ficam estressadas de maneira crônica, que o estresse agudo é aquele que eu tenho e passa, tudo bem. Mas se ele é crônico, cada pessoa vai desenvolver sintomas que têm a ver com o órgão choque dela. Tem gente que vai ter tensão muscular, tem pessoas que vão ter gastrite, tem pessoas que vão ter insônia, tem pessoas que vão ter palpitações cardíacas, que é a consciência do batimento do coração, tem pessoas que vão ficar irritadas, tem pessoas que vão ter depressão, certamente, ansiedade, déficit de memória e assim por diante. Então, cada pessoa tem um conjunto de sintomas dela, mas é a mesma síndrome que está causando isso tudo, a síndrome do estresse. Então, um executivo que está se sentindo estressado, ele tem que tomar algumas providências. Ele tem que primeiro se perceber do ponto de vista físico, emocional, mental e espiritual até. O espiritual é quando ele faz uma reflexão sobre o que é importante para ele. E ele começa as mudanças na dimensão física, por exemplo, cuidando da alimentação, não ficar tantas horas sem comer. Ele deve prestar atenção no descanso, dormir bem, não trabalhar muitas horas seguidas, ele tem que fazer pequenas paradas a cada 90 minutos, 120 minutos, ou seja, a cada hora e meia, 2 horas. Ele tem que, de alguma forma, procurar ficar atento às suas emoções, procurar conhecer seu estado emocional e aprender a respirar. Se ele aprender a respirar, ele vai ser capaz de mudar o seu estado emocional. Isso é muito poderoso. Se tem uma coisa que eu posso aceitar é essa. Do ponto de vista mental, ele tem que procurar aprender a gerenciar a sua atenção, evitar a multitarefa, se está fazendo um trabalho importante, não ficar com o celular do lado, se isto for possível, porque toda vez que você multitarefar, a qualidade do seu trabalho vai diminuir e você vai se sentir mais cansado. Bem, nós lembrando que o estresse ele é a doença do mundo moderno e muitas vezes eu sempre digo que ele vira uma qualidade, a pessoa está estressada é bem visto. Imagine você um camarada muito tranquilo que consiga jogar tênis uma terça-feira à tarde. Quando eu falo isso, você já fica incomodado, ou seja, é mal visto, mesmo que ele seja muito produtivo, mesmo que ele esteja entregando os resultados. Então, eu costumo dizer que nós temos que entender o seguinte, que você tem que focar nos resultados. E ninguém disse que para entregar resultado você tem que se matar. Muito pelo contrário, se você se cuidar como um atleta, você vai ficar bem e entregar os mesmos resultados. Então, foque nos resultados e cuide de si mesmo. Isso é perfeitamente possível. A analogia que se faz entre executivo e atleta tem seu lugar, mas nós temos que considerar o seguinte, um atleta ele treina 90% do tempo. Se você pegar um corredor, ou mesmo pegar um corredor de Fórmula 1, ele tem uma corrida por semana, não é verdade? A maior parte do tempo ele passa ajustando o carro ou treinando, ele não passa competindo. Um executivo é exatamente o contrário, ele passa 90% do tempo dele na competição, ele só tem 10% de treino, tá certo? Então, é uma vida muito mais complexa. Nós não estamos dizendo que a vida de um atleta não seja difícil. Ela é difícil, mas ela é simples. A de um executivo é difícil e complexa.